Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos ainda dentro deste mistério grandioso, que é a Páscoa do Senhor. Hoje para nós ainda é domingo da ressurreição. Nesta 8ª da Páscoa é uma festa que se prolonga ao longo desses 8 dias, diante da sua grandeza e da sua manifestação em nossas vidas. E hoje nós estamos vendo a manifestação do ressuscitado na vida daqueles que caminhavam, aqueles que estavam no caminho de Emaús. Aqueles ali que nos revela, primeiramente, meus irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, então vã seria a nossa pregação.
a nossa fé seria vã. E nós daríamos um falso testemunho de Deus. Mas o sepulcro está vazio e Cristo ressuscitou para a glória de Deus Pai. E quando Cristo ressuscita, Ele se manifesta no meio de nós, como se manifestou na vida daqueles discípulos que estavam a caminho. Primeiro, eles estavam tristes, e a tristeza rompia a comunhão com o ressuscitado. Eles não eram capazes de enxergar o que Deus estava no meio deles, que Deus estava entre eles. Tamanha era a dor pelo fato de estarem tristes, abatidos e mergulhados na dor. Eles não conseguem perceber que Ele está ali, do lado deles. Quantas vezes o ressuscitado está do nosso lado, está na nossa companhia, porque não é Deus que distancia do homem, mas somos nós que nos distanciamos de Deus e não sentimos a sua presença, porque estamos cegos, cegos de nós mesmos, cegos pela dor e pelo distanciamento. Primeira coisa, o que rompe a nossa cegueira, o nosso distanciamento de Deus, é a palavra. Pois a fé entra pelos ouvidos. E o Senhor falou àqueles homens ali no caminho. Foi falando àqueles homens pelo caminho. E ardia o coração daqueles homens, quando Ele ia dizendo e revelando as Escrituras. Ali o Cristo manifesta que Ele mesmo é a chave da leitura das Sagradas Escrituras. Hoje toda a nossa leitura do livro sagrado parte do ressuscitado, pois somos testemunhas do ressuscitado. Meus irmãos, e por aquele caminho, aqueles homens acolheram aquele peregrino. Muitas vezes nós precisamos também acolher a palavra do Senhor, e só assim, deixando cair em nosso coração, seremos libertos da surdez, do desespero, da dor. Às vezes no meio do conflito, se a gente não sai dele, a gente não entende o que está acontecendo, e às vezes a gente comete as piores decisões nesses momentos, faz aquilo que não gostaria de realizar, briga com quem nós não gostaríamos de brigar. E às vezes são pessoas que amamos, pessoas que são tão caras ao nosso coração. Por isso é preciso acolher a palavra e acolher também o irmão. Meus irmãos, naquela atitude deles, eles levaram Jesus para estar com eles. E Jesus abre os olhos deles na fração do pão. E aqui está o mistério que se revela a nós. O que nós estamos fazendo nesta tarde, início de tarde, senão a palavra que abre os nossos ouvidos, os nossos sentidos. Aqui Cristo falando por nós, onde dois ou mais estão reunidos, ali Cristo está, pois Cristo está na Assembleia. E quando Ele aqui sobre o ambão da palavra, é Cristo a falar por nós no Evangelho, e aquece o nosso coração. E depois, no momento da fração, do sacrifício, ali da consagração do pão sobre aquele altar, nos é revelado Cristo na Eucaristia. Aqui está implícito, meus irmãos, o que é explícito para nós, de que só a Santíssima Eucaristia pode romper o coração, a surdez, a cegueira. Pela Eucaristia, meus irmãos, somos capazes de sentir a presença de Deus. E olha, pensa a grandeza do que você está vivendo. Pois, meu querido, minha querida, nesse mundo, só os católicos têm a graça de revelar Cristo eucarístico e torná-lo eucaristós. Quando tomamos a Eucaristia, nos tornamos outros cristãos no mundo. Você se torna cristão no mundo, e talvez as pessoas lá fora só vão conhecer o altar através de você, e vão começar a conhecer a Eucaristia através de você, e por você, pelo seu grande testemunho de vida,
Pois o pão que comungaste, que já não é pão, mas é corpo de Cristo, que alimentou e te preparou pela palavra, para receber, meus irmãos. Não há outro lugar no mundo, senão na Igreja Católica Apostólica Romana, o lugar do encontro com o ressuscitado. E vós vos torneis testemunha deste ressuscitado. É preciso anunciar, se queres salvar aquele que está perdido pelo caminho. É isso que os discípulos começam a fazer com a ressurreição de Jesus. E os milagres acompanham. Meus irmãos, é momento propício para vos tornar eucaristós. Eucaristias que andam pelo mundo e são luzes. E tornais luz do mundo. É o nosso testemunho que vai testificando ainda mais, através do encontro com Ele na Eucaristia, que vai nos dando a certeza: Jesus ressuscitou. A morte não prevaleceu. Foi vencido a morte, a tristeza, a dor, a desilusão. Meus irmãos, tudo isso, meus irmãos, foi vencido na cruz e na ressurreição. Já não sois mais escravos, mas sois testemunhas da ressurreição. Todo aquele que acolhe a Santíssima Eucaristia e toma, por isso nenhum fiel católico pode ficar distante da Santíssima Eucaristia, distante da Igreja de Deus. Aqui está dando os primeiros passos da Igreja de Deus, que ali foi fundada na cruz. É os primeiros passos. Podemos dizer, as primeiras missas acontecendo ainda na presença de corpo glorioso do Cristo. E hoje, do seu corpo transubstanciado na Eucaristia. Se isso para você é tão especial, é tão grandioso, não deve ser guardado, mas deve ser anunciado para todos. Pois não há outro caminho. Só há um lugar, só há uma verdade, só há um caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, no altar do sacrifício, no altar da entrega. Por isso, meus irmãos, tem muitos cristãos que estão perdidos e não estão em comunhão plena com Jesus e com sua igreja e com o céu. Por quê? Porque vos falta a Eucaristia. E é por isso que é necessário que você e eu, como esses discípulos, reconheçamos ali na fração do pão Cristo, façamos a experiência e irmos para o mundo para evangelizar. A Canção Nova é uma testemunha do ressuscitado. A Canção Nova é uma arca de Noé, né? Quem entrar dentro dela está salvo, porque busca Jesus. A centralidade está aqui, em Cristo, porque ela pertence à Igreja de Deus. Então não fica de fora. Você que está afastado, e você às vezes que está nos acompanhando também pela TV e não tem a mesma fé que a nossa, uma comunhão plena, volta para casa. Volta para a Igreja Católica Apostólica Romana. Este é o seu lar, aqui é o lugar da comunhão plena com Jesus. É o que Jesus espera de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.